quando a Márcia me pediu para falar, me veio um gelo na barriga, assim, igual criança pequena. Eu acho que eu me senti o Vitor indo para a escola na primeira vez, assim, ele não dormia de tão ansioso. E eu fiquei assim, eu fiquei ansiosa, porque para falar com tantas mulheres que eu amo, e mulheres que fazem parte da minha trajetória, que me conhecem desde pequena, é um prazer e é uma honra estar compartilhando o que Deus tem falado no meu coração. E a Márcia falou agora no início que a palavra dê fruto, né? E é um pouquinho disso também que eu vou falar. Acho que Deus vem testificando toda vez que desde quando veio a palavra no meu coração, as mensagens, né, que a gente tem ouvido, falaram de coisas práticas para a gente fazer, né, nessa quarentena. E as duas últimas mensagens elas deram uma pincelada de como a gente também tem que buscar a Deus, né? E isso fica bem firme no meu coração, bem forte. Eu vou falar hoje em Salmos, eu não sei quem está com a Bíblia, é Salmos 92, 12. Vai ser esse versículo que eu vou falar agora. Deixa eu abrir a minha, que eu já deixei marcado. A minha Bíblia é a linguagem de hoje. Então, Salmos 92, 12, e eu vou me deter na segunda parte do versículo, na parte B. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Para eu entender um pouquinho do que o salmista estava falando quando ele se compara que o justo crescerá como o cedro do Líbano, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o crescimento do cedro, para entender o que o salmista queria dizer com isso, né? Então, o cedro do Líbano, ele nos seus primeiros 3 anos de vida, ele cresce 5 centímetros de altura. Então, às vezes, quem está acostumado a mexer com plantas, eu sei que tem umas que gostam, imagina você plantar uma sementinha e depois de 3 anos, ela está desse tamanho. São 5 centímetros de altura que ele cresce durante 3 anos. Só que as raízes dele, nesse período, já cresceu mais de 1,5 metro. Então, ele tem 5 centímetros de altura e mais de 1,5 metro de raiz, né? Então, o crescimento interno do cedro do Líbano, ele é maior do que o crescimento externo. Eles são árvores que podem alcançar tamanhos admiráveis. Eles podem chegar facilmente a 40 metros de altura. Isso não é uma coisa que alguns cedros chegam a esse tamanho. Não, é padrão. Eles chegam a 40 metros e ultrapassam esse tamanho. Então, são árvores de proporções estrondosas, são enormes. E de diâmetro, ela pode chegar a 14 metros de diâmetro, né? E são árvores também que podem viver por milênios, e elas são flexíveis, né? Elas são bem resistentes, são bem flexíveis e elas suportam bastante a pressão. Então, irmãs, imagina o tamanho da raiz dessa árvore para poder sustentar esse tamanho de árvore, 40 metros a mais. Imagina a força e o tamanho dessa raiz que ela tem que ter para ter essa sustentação, né? Em Ezequiel, e o cedro do Líbano também, ele é tratado em vários versículos da Bíblia. Eu acho que em mais de 50 versículos se fala do cedro do Líbano. Em Ezequiel 31, 7, também vou ficar na parte B do versículo, fala assim: as raízes, ele está falando do cedro aqui. Aí fala, as raízes chegavam até as correntezas profundas, que é uma curiosidade dessa árvore. As raízes dela, ela cresce a ponto de não depender da água da chuva. Ela vai se aprofundando na terra até encontrar os lençóis freáticos. Então, ela busca a água ela falou assim no subsolo. Só descer pra lá,
da água da chuva para ela se nutrir, né? Então, quando eu li um pouquinho do crescimento do cedro do Líbano, eu logo pensei, por que o salmista está falando que o justo crescerá como o cedro do Líbano, se o cedro tem um crescimento tão lento? Eu fiquei com essa pergunta, assim, mas é um crescimento tão lento. Mas aí logo veio no meu coração que é uma coisa que às vezes nós temos, né? A gente tem essa tendência, né? De valorizar o que a gente vê. A gente valoriza o que é externo, o que a gente consegue ver. E aqui, muitas vezes, a gente está vendo os 5 centímetros de 3 anos de crescimento, só que a gente não valoriza o que está interno, a força que esse pequeno 5 centímetros já tem por conta da força da raiz. Né? Imagina você tentar arrancar 5 centímetros com essa raiz de 1,5 metro. Você tem que fazer muita força para conseguir tirar. Então, ela já está bem forte. Né? Então, quando o salmista fala isso, ele está falando do nosso crescimento interno. É claro que o crescimento externo, como a Márcia até mencionou no início, é claro que o fruto ele é importante na nossa vida. Só que a gente não pode pensar no fruto e esquecer da raiz. Eu tenho até um exemplo para falar um pouquinho disso, de como a gente às vezes valoriza mais o que a gente vê, né? Aqui na igreja a gente fez um estudo sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Eu até fiquei com isso na cabeça porque tem uma musiquinha que a gente cantava para as crianças, gruda igual chicletes. Aí a gente teve esse estudo e eu fiquei triste. Foi um dos únicos estudos que eu tive e eu fiquei triste, eu fiquei chateada, porque ele ia falando e ele falava, né, o pastor ele falava de cada fruto, então ele falou do amor, alegria, paz, paciência, benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e falou do domínio próprio. E quando ele ia falando, eu ficava assim, a paciência eu tenho, eu sou paciente, igual meu pai. Não, a paz eu tenho. Não, o amor por alguns é mais fácil a gente ter. Mas eu tenho alguns aqui, eu tenho, beleza. Só que aí ele falou, ele foi falando, né? E aí ele vira e fala: você não consegue ter um só, ou você tem todos, porque um fruto é o fruto do Espírito. Então, ou você tem tudo, ou você não tem. Então, ou você tem o fruto do Espírito manifesto na sua vida, ou você não tem o fruto manifesto na sua vida. E isso veio como uma bomba no meu coração. Eu fiquei chateada. Eu falei assim, como assim? Porque aí já me veio, tipo assim, eu não tenho domínio próprio. Não tenho, então, peraí. Então, eu não tenho domínio próprio. A paciência, de vez em quando, então, não funciona assim. Então, eu tenho tudo ou eu não tenho. Né? E eu fiquei triste, fiquei chateada, fui dormir pensando nisso. E no dia seguinte, na hora que eu acordei, geralmente eu acordo, dou uma checada nas minhas mensagens para eu começar meu dia e já deixo o telefone de lado, porque aí eu vou começar meu dia com as crianças e eu não pego mais. E aí tinha uma mensagem que falava assim, eu até anotei aqui, ela falava assim, os frutos da árvore são o produto do seu crescimento e amadurecimento. Então, isso veio como uma resposta às minhas questões anteriores. Eu fiquei chateada por não ter o fruto e eu pensava assim, como assim eu não tenho? Eu praticamente nasci na igreja, eu já aceitei Jesus, eu já sou batizada, eu batizei tem uns 6 anos, um pouco mais de 6 anos, deve ter uns 7 anos. Porque eu ainda estava grávida do Vitor. E como assim eu não tenho? Então, quando eu li essa frase, nessas mensagens que vêm de WhatsApp, que os frutos da árvore são o produto do seu crescimento e amadurecimento, eu entendi. Aí Deus falou muito fundo comigo. Eu entendi
E falando aqui do cedro, um detalhe que eu deixei para falar agora, o cedro, ele começa a dar frutos a partir de 40 anos de vida. Tem árvores que começam a dar frutos com 3, 4 anos, dependendo, eu acho que até antes. Mas o cedro, são 40 anos de vida para começar a dar fruto. Antes disso, a árvore está se preparando, ela está se fortalecendo e ela está amadurecendo para poder dar os frutos. Ela está se preparando para isso, né? E aí eu percebi que me veio logo uma questão: como que eu vou dar fruto se eu não dedico meu tempo para crescer e amadurecer em Cristo? Isso não vem com... Eu posso ter nascido na igreja e estar lá há 40 anos. Se eu não busco meu crescimento com Cristo, se eu não busco caminhar com Ele, eu não vou dar fruto. Eu não vou dar fruto, eu não vou produzir o que eu tenho que produzir, que é o fruto do Espírito. Que isso só vem com caminhar com Cristo, né? Só com Ele que a gente vai conseguir, é através dele que a gente vai conseguir produzir esses frutos. E hoje, irmãs, o que a gente tem de mais valioso hoje, se a gente fala, se você pegar para um empresário riquíssimo, qualquer pessoa, o que você tem de mais valioso hoje? É o nosso tempo. O nosso tempo hoje vale muito. Vale muito o nosso tempo, porque hoje nós temos muitas coisas para fazer. Então, às vezes, um minutinho que você para, que você perde, você está deixando de fazer um monte de outras coisas. A gente corre contra o tempo, né? Às vezes eu falo que o dia, para mim, às vezes para muitas de nós, tinha que ter mais de 24 horas. Porque 24 horas não dá para a gente fazer tudo o que a gente tem para fazer. Então, é o que a gente tem de mais valioso. E muitas vezes a gente investe o nosso tempo em tantas coisas, e são coisas que são dignas, coisas que a gente realmente precisa investir o nosso tempo. A gente trabalha, estuda, cuida do marido, dos filhos, dos netos, cuida da mãe. E isso é digno, isso a gente tem que fazer, nós temos que fazer, né? A vida tem que andar e a gente precisa fazer essas coisas. Só que a gente também, se a gente for ver, a gente se distrai muito com coisas que não produzem nenhum tipo de crescimento para a gente. Nós nos distraímos muito com coisas que a gente pode deixar para segundo plano. Eu ouvi muitos depoimentos, e glória a Deus por esses depoimentos, de pessoas que com a quarentena estão estudando mais a Bíblia, estão estudando mais a palavra, glória a Deus por isso. Mas aí você pensa, por que na quarentena a gente está fazendo mais isso, a gente está buscando mais a Deus? Eu acho, no meu coração, não é por medo do corona. Eu vou me apegar agora por medo. Não é. A gente está buscando mais a Deus porque nós temos menos distrações. Nós temos menos distrações. Nós fomos privadas, né? Aqui agora a gente está começando a abrir, mas fomos privadas de sair, de fazer as coisas, de ir para o shopping, de passear no parque, de levar as crianças para a praia. Nós fomos privadas disso. Então o tempo apareceu, né? Então apareceu o tempo para a gente estudar mais a palavra, né? E eu queria dar uma sugestão. Eu fiz isso e para mim foi muito válido. A gente fez aqui, foi até uma sugestão da pastora. A gente criou mais ou menos 2 dias você pode fazer isso. Você faz tipo um diário, com que você, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, com o que você fez nesse dia, 2 dias que você fizer, né? Porque aí, mais ou menos o que você gastou para fazer em cada coisa. Então, eu acordei, cuidei das crianças, fiz almoço e trabalhei, e fui conversar com meu marido, tudo que você fez, coloque no papel, porque isso vai te ajudar a ver
aonde você está investindo o seu dia. Isso, quando a gente escreve, a gente olha, a gente visualiza, você consegue ver, olha, o meu dia, o meu tempo está sendo investido nisso e nisso, porque às vezes a gente está gastando muito tempo em alguma coisa e a gente pode minimizar isso. A gente consegue minimizar isso e colocar esse tempo em outras coisas, né? E esse diário, você não precisa fazer uma semana toda, faz 1, 2 dias que você já vai ver. E é uma forma de te ajudar a administrar o seu tempo, de priorizar as tarefas, o que é realmente importante de se fazer. E o que para mim, o que mais pega é que vai nos ajudar a incluir Deus na nossa agenda. Porque muitas vezes a gente não inclui Deus no nosso dia. O nosso dia fica tão corrido e a gente tem no nosso coração de que Deus é tão bom, e Ele é bom, Ele é muito bom. E a gente fica com isso no coração, ai, Deus é muito bom e Ele vai me entender que hoje eu trabalhei muito, eu estou exausta. Hoje não vai dar. Ai, Deus, olha, você entende, eu estou cansada, muito obrigada pelo meu dia, mas hoje eu não vou separar tempo, eu preciso descansar. Então, a gente às vezes coloca Deus numa situação de banco de reserva. A gente dedica o nosso tempo a tantas coisas e a gente coloca Deus num cantinho e fala, não, agora não. Quando eu estiver mais tranquila, quando o dia estiver menos agitado, eu sento e aí eu vou ler um pouquinho da palavra. Irmãs, isso eu falo que quando a gente vem dar a palavra, Deus fala com a gente primeiro, né? E Deus, Ele tem falado isso muito comigo, porque eu sou igual adolescente, igual a Márcia falou, eu sou da noite, eu fico acordada muito à noite, até de madrugada. Em compensação, eu acordo tarde, porque eu dormi tarde, eu acordo tarde. Né? Em boa parte do meu dia eu estava perdendo com isso, em dormir. E aí eu tô conseguindo me organizar e ter o meu tempo com Deus. E separar, e peraí, é importante, mas é importante para mim ter esse tempo com Ele. Então eu tô conseguindo me organizar para ter esse tempo com Ele. Né? As nossas raízes, elas são valores e práticas que elas são vistas somente por Deus. É só Deus que vê, porque isso é nosso relacionamento com Ele. Então, não adianta eu falar, eu vou fazer, e às vezes a gente fala, porque eu vou separar tal dia e vou fazer isso, e vou fazer aquilo para Deus, que não sei o quê. Porque a gente quer que as pessoas às vezes saibam o que você está fazendo, né? Só que não é. As nossas raízes é interno, é você com Deus, é o seu relacionamento com Ele. E elas a gente tem que cuidar com muito zelo, com muita dedicação, porque são as nossas raízes que vão nos fortalecer. São elas que vão fazer com que a gente se sinta nutrida, né? A gente precisa se alimentar para a gente ter força e se sentir nutrida. Então a gente precisa desse momento, desse tempo com Deus. Uma coisa que o Cedro eu tô falando muito porque foi a minha inspiração aqui. A raiz do cedro, ela vai buscar, igual eu falei, ela vai buscar a água no subsolo. Ela não depende da água da chuva. Ela não depende da água da chuva. Então, às vezes, irmãs, a gente fica esperando a reunião de domingo, às vezes a gente espera a célula, a gente espera a reunião de oração, para a gente ser nutrida. É muito importante a gente ir à igreja, a gente está na célula, a gente está na reunião de oração. Nós temos que estar. A gente tem que estar junto, porque isso é a comunhão, a gente vai crescer em comunhão com os irmãos, né? E Deus, Ele vai falar muitas vezes com a comunidade, com a igreja, né? Os princípios de Deus, Ele vai falar na igreja, que é o não mentir, o perseverar,
não roubar, nossa fé aumentar. Isso tudo vai ser tratado no coletivo. Mas muita coisa que Deus tem que tratar com você, Ele vai tratar no individual. Ele vai tratar no seu tempo com Ele. Então, tem coisas que Deus vai tratar na minha vida que Ele não precisa tratar na vida da minha mãe. Ele não precisa tratar na vida da Silvânia. Mas tem coisas que Ele vai tratar na vida da Silvânia que Ele não precisa tratar comigo. Isso é individual. Deus sabe aonde cada um precisa ser melhorado. Deus sabe aonde Ele precisa agir na vida de cada um. Então, isso vai ser tratado no tempo que você tiver com Ele. É no seu momento com Ele. Então, a gente tem que ter esse tempo. É nesse tempo que a gente vai conseguir aprofundar as nossas raízes. E tem que ser, irmãs, um tempo de qualidade. Às vezes a gente vem, eu fiz isso durante um tempo. Eu me envergonho de falar, mas eu vou compartilhar. Porque às vezes isso pode ser, sei lá, às vezes alguém já fez também. Eu pegava às vezes a Bíblia em menos de 5 minutos. Eu abria, Senhor, fala comigo. Abria, lia um versículo, ai, amém, muito obrigada, meu dia tá corrido, e corria. E já saía para fazer minhas coisas. Gente, aonde que eu deixei Deus falar comigo? Eu não deixei, eu falei, e como tipo um desencargo de consciência, tipo assim, já fiz o meu devocional, pronto, meio que tô livre, não preciso mais, já fiz, 5 minutos, beleza, vamos correr que o dia tá aí, a gente tem que ir atrás das coisas. Irmãs, não é isso. A gente tem que ter o nosso tempo de louvor. Coloca um louvor, louva a Deus. Tem o seu momento de oração, ora por você, pede a Deus para te mostrar onde Ele tem que trabalhar, aonde Ele quer que você opere, aonde que Ele quer que você trabalhe, aonde que Ele quer que você ajude. É nesse momento que Ele vai te mostrar, Ele vai te dar direção para o que você tem que fazer. Então, você tem o seu momento que você louve a Deus, que você ore a Deus, e um momento de leitura. Então, você vai ler, e não é só ler, é ler e meditar na palavra. E às vezes a gente escuta assim, mas eu não tenho dom, eu não entendo. Irmã, o Espírito Santo é que dá entendimento pra gente. O mesmo Espírito que está em você é o Espírito que está em mim, é o Espírito que está na Márcia, é o Espírito que está na Marta, é o mesmo Espírito, e é Ele que traz a revelação da palavra pra gente. Então, às vezes, você está lendo e não está entendendo, ora de novo, Senhor, me revela o que a sua palavra tem para mim hoje. E Ele vai revelar porque Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. E quando que a gente tem um relacionamento com quem a gente não entende? Não existe. A gente gosta de caminhar com quem a gente entende, com quem fala a nossa língua. E Deus, Ele vai falar a sua língua. Ele vai fazer a palavra dele revelada ao seu coração no que você precisa para aquele dia, né? E é igual o maná, né? Ele é diário. Por isso que a gente tem que buscar a Deus todos os dias. A gente não tem que esperar o domingo, a célula, a reunião de oração, aonde a gente vai ouvir. É uma bênção ouvir. Eu amo ouvir. Eu tô, assim, amando esse período de Zoom, porque eu consigo estar aí com vocês no Brasil, ouvindo, e eu consigo estar aqui, ouvindo aqui também. Então, você amplia isso. É uma bênção. Mas isso não anula a sua responsabilidade de buscar a Deus no particular. Isso não é anulado. Então, às vezes também a gente está ouvindo um monte de pregação, às vezes eu estou passando roupa. Aqui nos Estados Unidos não é muito comum passar roupa, mas tem hábito que a gente tem e não larga, né? Mesmo sendo ruins, porque passar roupa não é um hábito que é gostoso.
Mas às vezes eu tô aqui passando roupa e coloco um pastor que eu gosto de ouvir e vou ouvindo, e isso me edifica. É gostoso a gente ouvir, a gente aprende. Só que isso não anula o fato de eu ter que separar o meu tempo e sentar, e agora eu vou sentar e vou estudar. E muitas vezes, irmãs, a gente tem que fazer isso contra a nossa vontade. A gente tem que matar a nossa vontade para fazer. Porque muitas vezes a nossa vontade é de assistir uma série no Netflix, é de estar sentada, sei lá, conversando no WhatsApp, vendo as novidades. E não é errado, eu não estou falando que a gente não possa fazer essas coisas, né? Mas a gente tem que aprender a matar o que a gente quer, o nosso desejo. O meu desejo agora, hoje mesmo, eu vim aqui, eu tomei banho, subi, a Melissa, mãe, daqui a pouco a gente vai assistir filme. A gente tem hábito de assistir filme junto. Aí eu, filha, não, mamãe vai estudar. Eu tinha muita vontade de estar lá com ela, assistindo o filme, mas a gente tem que, às vezes, falar não, agora não. Essa distração agora não, ela vai vir depois. Primeiro vai ser Deus, e Ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Sempre em primeiro lugar. Porque é só assim que a gente vai crescer, é só assim que as nossas raízes vão se aprofundar, e é só assim que a gente vai amadurecer para dar os frutos que a gente precisa dar. E se a gente dá esses frutos, eu estava pensando, é mais fácil eu buscar a Deus, amadurecer e dar o fruto do Espírito, do que ficar pedindo às vezes, Senhor, me dá domínio próprio, quando você já está a ponto de explodir e não aguentando mais. Ou então, Senhor, me dá paciência. Então é melhor você já viver uma vida constante, aonde essas coisas vêm de forma natural, do que a gente, na hora que vai explodir, você quer, Senhor, me dá domínio próprio. Deus não vai. Ele não vai derramar. Não é assim. É constante, é uma busca constante que a gente tem que ter. É um crescimento que é lento, mas é um crescimento que é constante. Nós precisamos ter essa constância na nossa fé e essa constância no nosso crescimento. Uma outra questão que me vem em relação ao cedro é que quando as raízes estão crescendo, como elas se aprofundam muito, elas chegam a ser maiores do que as árvores, né? Então elas encontram pedras no caminho dela, né? Porque ela está descendo para o subsolo, então ela encontra pedras. E a maioria das plantas, quando encontram essas pedras, elas param de crescer, elas estagnam, parou o crescimento. O cedro não, é a coisa mais linda. Ele envolve essa pedra, a raiz abraça essa pedra e ele continua a crescer. E essa pedra fica como fazendo parte dele e ajuda com que ele fique mais forte ainda. Porque como ele está enraizado e entrelaçado a essas pedras, para ele ser arrancado é mais difícil, né? Então, às vezes, a gente vai ter experiências, a gente vai passar por circunstâncias que muitas vezes, a princípio, vai nos paralisar. A gente vai parar e o que eu faço? E agora? Desespero. Isso aconteceu comigo aqui. Vou contar um pouquinho. Tem 4 anos que eu tô aqui e eu tô num processo de legalização que o advogado falou que nunca viu um processo igual a esse. Eu nunca vi um processo igual ao seu. Tudo de errado que eu já vi acontecendo, assim, aconteceu isso aqui nesse processo, aconteceu isso naquele. 4 coisas aconteceram no meu processo. A princípio, eu fiquei desesperada. A minha mãe sabe, eu chorava, eu gritava, eu me rasgava e paralisava. Eu ficava paralisada pensando só nisso. E aí, Deus vem tratando comigo que o tempo não é meu, né? O tempo é dele.
E se essas coisas estão acontecendo agora, se aconteceu esse tanto de coisa agora, é porque eu preciso permanecer aqui, que ele tem muita coisa ainda para tratar, né? Ele me tirou da minha zona de conforto, ele tirou da onde eu achava que eu tinha o meu domínio, me plantou nessa terra para trabalhar na minha vida. E é isso que ele está fazendo. E eu paralisei, eu como assim, desesperei e não saí do lugar. E depois que veio isso, a gente vai amadurecendo, a gente percebe que essas pedras, essas circunstâncias não podem nos paralisar. Ela tem que nos impulsionar a crescer. Foi quando eu percebi que eu tinha que buscar mais em Deus. Então essa pedra veio para mim como um impulso de que a minha dependência é em Deus. Então eu corri para Ele. Então o seu crescimento vai ser maior. Se você está passando por alguma dificuldade, veio alguma pedra, alguma coisa que você não contava, uma coisa que você não estava esperando, corre para Deus. Não paralisa. O medo, o desespero, isso pode te paralisar. Não paralisa. Usa isso como um trampolim. Um trampolim. Porque é nele que a gente vai encontrar a força, é nele que a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa. Pode ser um não é agora, ou pode ser um espera, ou pode ser um sim, mas a resposta que a gente precisa tá nele. Então que essas circunstâncias não nos paralise, né? Que nos impulsione a crescer. E a gente também não pode deixar ter obstáculos, né? A gente não pode ter desculpa, a gente não pode ter obstáculos para não buscar, para não estudar. Hoje eu não vou buscar Deus, hoje eu não vou te buscar porque eu tô exausta. Hoje eu briguei com meu marido, eu tô chateada, eu tô com raiva, eu não vou buscar. A gente não pode ter desculpa. Não se tem desculpa para não buscar a Deus. E glória a Deus, a gente vive num país livre. A gente vive num país onde a gente pode buscar. Glória a Deus que a gente vive num país onde a gente pode ler a Bíblia, onde a gente pode cantar, onde a gente pode orar sem nos esconder. Nós podemos nos relacionar com o nosso Deus sem nos esconder. E aonde existem muitos países onde as pessoas não podem fazer isso. Onde elas têm que se esconder, elas precisam abafar, não pode clamar, não pode gritar, não pode. Vamos aproveitar a liberdade que a gente tem. A gente tem que aproveitar a liberdade que a gente tem de buscar e de crescer nele. Eu vou ler mais um texto. Está em Jeremias 17, 7 e 8. Deixa eu olhar aqui. Mas eu abençoarei aqueles que confiam em mim, aquele que tem sua fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois suas folhas ficam sempre verdes. Quando vem a seca, ele não se preocupa e continua dando frutos. Nesse texto, o que me chama bastante atenção é quando ele fala aqui, que as suas raízes... deixa eu voltar aqui. As suas raízes se espalham até o ribeirão. Então, irmãs, aqui está falando que depende da gente de buscar a Deus. Nós somos plantadas próximos a Ele, nós estamos perto de Deus. Igual essa árvore foi plantada perto do riacho. Só que depende da gente de buscar. O nosso Deus é um Deus tão lindo, Ele é um Deus tão gentil,
É um Deus tão gentil que ele não vai te forçar a fazer nada. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Isso tem que partir da gente. Essa necessidade de nutrição, essa necessidade de ser alimentada, essa necessidade de nos fortalecer, tem que partir da gente. Porque ele está aqui à nossa disposição. Então a gente tem que ser igual a essa árvore plantada junto ao ribeiro. Nós temos que nos espalhar, nós temos que nos dar um jeitinho, esticar e buscar essa água. E muitas vezes, como a gente viu, não é tão fácil. A gente vai encontrar pedras no meio do caminho. Só que isso não pode deter a gente. A gente não tem que parar por isso. E quando isso acontece, quando a gente vai enraizando, quando a gente vai aprofundando o nosso conhecimento e quando a gente vai aprofundando a nossa busca nele, isso vai nos nutrir nele. A nossa força vai vir dele. Nós iremos amadurecer em Cristo. Isso não depende, não vai ser eu, não é por minha vontade. Porque por mim, eu não sou capaz de produzir nada. Por mim, eu não consigo produzir nada de bom. Paulo já falava isso. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. A gente não consegue nem controlar as nossas vontades, do que a gente quer e deve fazer e do que a gente quer e não pode fazer. Nem isso a gente consegue controlar. O nosso controle, o nosso domínio é dele. A nossa vida tem que ser totalmente entregue a ele. Não adianta a gente entregar parte da nossa vida. Isso aqui, Senhor, eu tenho controle. Não, isso aqui o Senhor não precisa mexer. Pode deixar que aqui em casa com meu marido eu dou conta dele. Pode deixar que na criação dos meus filhos eu consigo. Pode deixar que no meu emprego eu domino. Irmãs, não. Nós não somos capazes, é Ele quem nos capacita. É Ele quem nos capacita. Por nós mesmas, a gente nem merece tanto amor. Nem merecedor de tanto amor assim nós somos. Então é por Ele, é através dEle. Então vamos dedicar o nosso tempo em enraizar, em buscar, em querer estar junto. Se tiver alguma dúvida, eu tô lendo e não tô entendendo, ora, Deus vai te mostrar. Mas tenha um coração voltado para isso. Tenha um coração querendo crescer. E às vezes a gente pensa, eu tenho meu trabalho na igreja, eu tenho meu ministério. Glória a Deus pelo seu ministério. Que Ele continue te abençoando nele. E principalmente porque você tem um ministério, principalmente, e nós temos um ministério no nosso lar, né? Às vezes a gente fala, eu não tenho ministério na igreja. Tem, quem tem filhos aqui, principalmente pequenos, nós temos o nosso ministério dentro da nossa casa. E a gente só vai conseguir exercer esse ministério com a ajuda de Cristo. Só com Ele. Só por Ele que a gente vai conseguir exercer o nosso ministério na igreja e o que a gente tem que fazer na nossa casa. E que fruto que a gente está gerando com os nossos filhos, com as pessoas que convivem com a gente. O que a gente está sendo? Quem nós estamos sendo? Né? O cedro, ele cresce a 40 metros de altura. Imagina a sombra que ele produz. Imagina as coisas que ele abriga animais. Tem uma passagem da Bíblia que fala que animais moram ali, que animais dão cria ali. Ele abriga, ele abençoa. O crescimento dele não é só para ele. Ele está abençoando quem está em volta. E a gente tem que ter um crescimento assim. A gente tem que crescer, temos que ser fortes e temos que ser, sim, temos que alcançar tamanhos admiráveis, mas não admiráveis para nós, mas para Cristo. Olha, ela cresceu em Cristo. Olha o que Cristo fez.
E isso vai jorrar na gente como fonte de água viva. Aí você vai começar a abençoar quem está perto de você. Isso não vai ficar só para você. O cedro não é grande, não é imponente só para ele. Ele está abençoando os animais, todos que estão ali próximo. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que crescer e abençoar quem está perto. A gente tem que crescer e dar uma sombra, um alívio para quem está sofrendo. A gente tem que crescer e trazer uma palavra de consolo. E às vezes é claro que a gente precisa sim ser consolado. É claro que a gente precisa, porque igual eu falei, nós não somos donos de tudo, né? É Deus quem é. E quando a gente cresce e atinge essa proporção, a gente cresce e amadurece a ponto de dar fruto. A gente cresce, amadurece a ponto de vir a tempestade e a gente não cair. Porque, irmã, a tempestade vai vir. Deus, ele não fala que a gente só vai viver em tribulação, né? A gente não vai ter só tribulação na nossa vida. Então, a gente vai ter momentos de tribulação. E nesse momento de tribulação, a gente tem que estar forte. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 7 ao 9, eu vou ler, fala assim: porém, nós que temos este tesouro espiritual, somos como potes de barro, que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não derrotados. Ficamos em dúvida, mas não desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. E às vezes somos gravemente feridos. Irmãs, vai ter momento que nós seremos gravemente feridas. Esse momento vai vir. Às vezes com uma notícia de uma doença que pega a gente de surpresa. Às vezes com a distância que você está da sua família, com um documento que não sai, isso te fere. Às vezes com a perda de alguém que a gente ama. Às vezes a gente vai ser gravemente ferido com uma decisão que um filho toma. A gente sofre por isso. Só que na palavra diz que nós seremos gravemente feridas, mas glória a Deus, nós não seremos destruídas. Nós não seremos destruídas, porque a nossa força não é nossa, é dele. E vem falando agora, para finalizar, o nosso último versículo em Colossenses 2:7 fala assim: estejam enraizados nele. Então, irmãs, estejam enraizadas nele. Construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem graças a Deus. Então, graças a Deus. Graças a Deus pela liberdade de buscar, pela liberdade de servir. Irmãs, não abram mão de ter um tempo diário com qualidade com Deus. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Isso pode melhorar muitas questões na nossa vida. Isso pode melhorar os nossos relacionamentos com os nossos filhos, os nossos relacionamentos com os nossos maridos, os relacionamentos com as nossas sogras. Eu tô falando com as nossas sogras porque vocês sabem que eu vivi, tem 4 anos que eu tô aqui, e eu vivi 3 anos com a minha sogra, dentro da casa da minha sogra. E a minha sogra, ela é uma bênção, só que ela é muito parecida comigo. Então você imagina, a gente brigava, era uma coisa.
E como que o meu relacionamento com ela mudou? E eu te falo isso não porque eu saí de lá, porque eu acho que Deus, ele me fez isso. Ele fez com que o meu relacionamento começasse a mudar com ela, estando dentro de casa. Para eu ver que vale a pena a gente caminhar com Cristo e colocar a nossa dependência nele, que ele consegue modificar tudo. O meu relacionamento dela começou a mudar e eu estava lá ainda. É claro que melhorou muito mais depois que eu saí. Mas melhorou. É Deus agindo. É Deus agindo. Creia. Creia. Coloca diante dele. O que para você é impossível, coloque diante dele, que para ele não é. Ajoelha, clama, louva, ore, dedique o seu tempo para ele. Separa o seu tempo, que seja 40 minutos do seu dia, que seja 2 horas do seu dia, que seja 1 hora do seu dia, mas separa. Eu vou deixar meu telefone com vocês e eu quero que vocês me falem se não foi o melhor investimento que vocês fizeram na vida. Não tem como você investir o seu tempo em Deus e não colher coisa boa. Não tem como. Às vezes você vai investir o seu tempo em Deus, Deus vai querer trabalhar na sua vida e vai doer. Vai doer, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não quer mudar. Muitas vezes a gente tá bom, assim tá bom do jeito que tá. É confortável para mim do jeito que tá. Só que Deus vai vir e ele vai quebrar. Ele vai quebrar para ele fazer de novo. E aí vem a mensagem abençoada da semana passada. Nós somos vasos. Ele vai te quebrar. E ele vai te fazer melhor. E ele vai te fazer melhor não por você. Ele vai te fazer melhor para o uso dele. Ele vai te colocar do jeito que ele quer para você ser usada na obra dele, para glorificar o nome dele, não por nós. Não por nós. Ele vai melhorar a sua vida, o seu casamento para a honra e glória dele. Ele vai consolar o seu sofrimento para a honra e glória dele, não por nós. Não por nós. Eu queria encerrar, eu espero ter passado tudo, isso foi tudo que Deus colocou no meu coração para estar falando. Eu tenho uma música que eu gosto muito, ela fala muito no meu coração, e sempre que eu canto essa música, eu canto como uma oração. É uma oração para mim. E se você hoje, independente de quanto tempo você tem de igreja, independente de quantos anos você tem, independente de tudo, independente das circunstâncias, se você hoje quer se comprometer com Deus, de entregar o seu tempo para Ele, de organizar a sua vida, eu vou organizar a minha vida, eu vou organizar minhas prioridades, eu vou separar o meu tempo com Deus. Faça isso. Faça um compromisso com Deus. É igual eu falei, as raízes elas são internas. É você e Deus. Faça um compromisso entre você e Deus. E se aprofunde no seu relacionamento. O Marcelo vai trazer essa canção pra gente. Fecha seus olhos, se você souber a letra, cante. Se você quiser fazer esse compromisso, faça esse compromisso com Cristo agora. Dedique mais o seu tempo. Dedique mais a sua vida. E aí você vai ver que você vai crescer, amadurecer e os frutos da palavra, eles vão aparecer na sua vida. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não
quero dar-te um dia apenas da semana, que seja meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênção da minha boca. Que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que seja meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero todo o meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que seja meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que seja meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que seja meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que seja meu universo. Que seja meu universo. Que seja meu universo. Amém. Era isso. Que Deus te abençoe. Queria fazer uma oração. Não para finalizar, mas eu queria fazer uma oração. Senhor, aqui na tua presença, Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pelo seu toque que é tão gentil nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, ó Pai. O Senhor é um Deus que quer que a gente se relacione com o Senhor, ó Pai. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada irmã presente, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor toque no coração de cada uma delas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos nos fortalecer no Senhor, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter o Senhor como nosso universo, ó Pai. Como nosso primeiro pensamento, Senhor. Que o Senhor venha em primeiro lugar na nossa vida, ó Pai. Que nós possamos separar um tempo, ó Pai, para estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, ó Pai.
Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas mulheres, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa estar gerando vida nelas, ó Pai, Senhor. Que o Senhor seja com elas, ó Pai, em cada momento, Senhor, em cada plano, em cada anseio, Senhor. O Senhor conhece o coração delas, ó Pai. O Senhor conhece o meu coração, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha agora nos abençoar, Jesus. Que o Senhor possa tirar, ó Pai, qualquer coisa que nos prenda, Senhor. Que o Senhor quebre, Senhor, qualquer impedimento da gente te seguir, da gente te servir com mais intensidade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco essa noite, eu coloco cada irmã, Senhor, no teu altar, ó Pai. No teu altar, Senhor, que é da onde a gente não tem que sair, ó Pai. Estamos todas ali, Senhor, ajoelhadas, ó Pai, nos derramando para o Senhor, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma e te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém.